Olá, senhores. Paz e luz a todos. Continuando a família da luz, vamos ao vídeo número 10. Número 10 da família da luz e o vídeo 148, né? Vídeo seguido, 148, e vídeo 10 sobre a família da luz. E agora vamos para um outro tópico, que é El juego de la vida, ou seja, o jogo da vida. Para quem ainda não sabe, esse livro é canalizado pela Bárbara Marciniak. Os informantes são os pleiadianos, lá de Pleiades, seres de luz, que estão nos ajudando com essas informações que, apesar do livro ter sido escrito há alguns anos atrás, está atualizado com a época que nós estamos passando hoje. E eles fazem isso para no nosso despertar. Então, vou aqui ler para vocês. O jogo da vida. Quando lemos o livro da Terra e folheamos suas páginas, vemos muitas coisas, devido a que nós existimos fora do tempo. Eles, os pleiadianos, existem, mas fora do nosso tempo, fora do tempo. Vemos fora do tempo e do tempo atual nosso. Eles não estão vivendo no nosso tempo, eles estão vivendo, vamos dizer, no futuro, né? E nós estamos vivendo aqui no nosso presente, mas é um presente atual muito, muito complicado. Bom, devido a que nós existimos fora do tempo, vemos que se há escapado por rendijas. Deixa eu ver se eu tenho essa palavra aqui. Rendijas, escapado por... Não é o que eu estava pensando, tá vendo? Vemos que não foram registrados, e quer dizer que não há sido registrado em vossos livros de história digo que de passo a passo apenas contém algum fio de verdade. Vamos substituir aqui. Contém alguma coisa de verdade e na imensa tapeçaria, que é a vossa rica, variada história. Na rica tapeçaria, quer dizer que o tapete, né, a tapeçaria, ela tem muitos desenhos, né, muitos entrelaços. Então eles querem dizer isso, que a nossa história, desde o passado, desde lá do início, muito antes até da Atlântida, tem muita história para contar e no decorrer de lá para cá, e que isso foi omitido de nós. Chegados a esse ponto, o melhor que pode perguntar: que classe de livro nós, os pleiadianos, poderíamos estar vendo? Nós, os viajantes interdimensionais. Dissemos que é um livro porque vocês creem que
vocês aprendem nos livros. Vocês, ao lerem os livros, estão pensando que estão aprendendo. Uma das perguntas que nós gostaríamos de sugestionar agora é a seguinte: como haver chegado a vossos pensamentos e conclusões? De onde procedem vossas ideias e conhecimentos? E por que dais crédito a alguns e a outros, sem embargo? Sem embargo, os criticais? Vamos dizer sem embargo, sem raciocinar, sem... Será que vocês criticam as coisas que vocês leem? Ou que estão achando tudo certo? Abri vossa mente quando leres nossas palavras, porque nós dirigimos a biblioteca do conhecimento que está dentro de vocês. É a mesma biblioteca que nós denominamos o livro da Terra, um tecido rico e variado da história viva. Quando eles falam, gente, na biblioteca que está dentro da gente, eles dizem que está tudo dentro da gente mesmo. E está até nos ossos. Eles dizem que a história da Terra está até nas pedras aí. Então, está tudo dentro da gente, só que a gente não lembra. Só quando a gente for muito evoluído, aí começa a lembrar, né? Um dos grandes assuntos que deveis resolver hoje é a maneira, de que maneira os identificais, não, de que maneira vocês podem se identificar a si mesmos, ou vais crer que tudo que lês em vossos livros e periódicos e que vêem nos vídeos, nos filmes, na televisão, na internet, vocês creem nisso tudo? São estas as referências que guiam vossas crenças? No livro da Terra há informação que os pode ajudar a saber quem sois. Fostes feitos com propósito, designados com propósito. E os moveis pelos céus, em uma viagem sincronizada, uma viagem colocada em marcha por seres cuja inteligência não podeis nem imaginar e compreender. Quando começamos nossa investigação para entendermos a nós mesmos, então, quando eles dizem para entender a nós mesmos, é o seguinte: milhares e milhares de anos se passaram até eles atingirem uma evolução. Quer dizer o seguinte, eles já foram como a gente. Já foram de primeira, de segunda dimensão, que é o primeiro e segundo plano do Criador, né? Já foram mineral, já foram animais. Depois vieram para a terceira dimensão, que é a consciência. Depois passaram para a quarta, para a quinta, para a sexta e até atingir Pleiades. Mas isso não foi de um momento para o outro, isso demorou milhares de anos, assim como outros seres extraterrestres de luz, que seguem a luz. Outros que não são da luz desenvolveram também a consciência, mas do lado negativo, do lado egoísta, do lado que só querem o bem para eles e fazem mal aos outros para o bem deles, né? É isso que acontece. Agora só um instantinho que eu vou ver aqui. Quem é que ligou aqui? Ok. Bom, continuando então.
quando começamos nossa investigação... já li, né? Começamos nossa investigação para entendermos a nós mesmos, né? Para averiguar por que pensamos e o que pensamos, incluindo nós mesmos também, nós temos encontrado com forças da existência que são tão incríveis que palidecemos a seu lado. Então, falar aqui uma coisa. Muitas pessoas que descobrem, que começam a desenvolver o terceiro olho, a clarividência, muitas pessoas descobrem que noutras vidas, quer dizer, não quer dizer que tenha sido na vida passada, em várias vidas. Alguns de nós fomos reptilianos, fomos greys, draconianos e outras raças que não estavam muito voltadas para a luz. Muitos de nós que seguimos hoje a luz explodimos até planetas. Bombas que explodem. Existe técnica extraterrestre de bomba. Vou falar bombas, outra técnica que faz explodir um planeta todo. Se parte pedaço, morre todo mundo. Destrói tudo, não fica nada do planeta, fica pedaços aí, assim, né? Incomodando até as naves, né? Esses pedaços da matéria do planeta. Então, e aí, explodindo essa matéria do planeta, explode também as outras dimensões, né? Creio eu que sim, vai tudo junto, né? Porque se uma bomba atômica prejudica o espírito de uma pessoa, se ela estiver ali muito próxima, ela desencarna, mas faz mal ao espírito, nem precisa estar muito próxima, tem um certo raio de proximidade. Então, ela às vezes, quando reencarna, ela às vezes vem com problemas do corpo, até físico, porque o corpo verdadeiro não conseguiu se estabilizar, se autocurar. Então, ela precisa de muitas outras reencarnações para ir endireitando, ficar com o seu verdadeiro corpo melhor. E é isso aí. Essa é a verdade, né? Estes construtores do universo não são seres difusos e nebulosos. São inteligências compostas, unidas em seu entendimento e as energias em seu entendimento nas energias universais. Eles são prolongamentos do saber, dando-lhes forma e os vendo como uma parte do conhecimento da Terra. A vós toca utilizar, e não, o poder de vossa mente para estruturar esse conhecimento. Bom, o que eles querem dizer é o seguinte, na Bíblia menciona os Elohims. Elohims são construtores, fazem vidas, né? Fazem planetas. Aí vem a pergunta, poxa, mas tudo não vem do Criador? Sim, o Criador constrói. O Criador coloca suas partículas pequenininhas, as centelhas divinas, os fatores muito pequenininhos, que são partículas de luz que ficam assim, pulsando. Pulsa igual ao Sol. Aí se unem com o outro, rejeita, vai para o outro lado, tá? Dá uma explosão, rejeita, vai para o outro lado, aí encontra outra partícula, se acomodou, se juntou. Isso é só resumindo, porque o negócio é mais complicado, né? É muito mais complicado, segundo a explicação das energias do Criador. Bom, estes seres, eles criam porque eles já sabem sobre as energias do Criador, sobre essas partículas e como fazer. Mas não é um só que vai fazer. Por isso que eles falam os construtores.
né? É uma união de seres super inteligentes em que a mente deles está ligada ao Pai, Mãe, Criador primordial, por isso que eles sabem. Eles já evoluíram tanto que eles sabem. Então, o Criador não para de criar, ele está sempre lançando suas partículas para fazer a criação, mas eles também sabem, vamos dizer que no espaço, vou dar um exemplo aqui fácil, né? Que no espaço há uma aglomeração de muitas partículas do Criador, mas que ainda não se uniram. Estão ali vegetando. E, sem querer, podem estar atrapalhando esse espaço, porque não existe espaço vazio, eles estão ali naquele espaço. Então, esses seres muito inteligentes, o que é que eles podem fazer? Eles podem transportar estas partículas para onde há mais necessidade de alguma criação ou preencher uma forma que está se criando. Até um planeta, pode ser. Então, ele vai lá, retira o que tem que retirar e vai jogar para o outro lado. E vai trabalhar conforme a sabedoria deles para fazer, né? Eu não sei, não posso explicar mais do que isso. Explicando o que eu sei. Não sei mais, não dá para ensinar mais. Ensinar não, explicar, porque nós não... Mesmo que soubéssemos mais um pouco, nós não teríamos essa capacidade, mas não é permitido a gente saber muito, porque a gente tem que pensar nos seres que também evoluíram, mas estão voltados para o mal. Então, toda a tecnologia deles é voltada para o mal. Eles fazem tecnologia plasmática para nos prejudicar também, como os magos negros que constroem laboratórios com plasma, né? E levam os corpos nossos verdadeiros, de quem tem sintonia com eles, para fazer mal, para dominar, para escravizar. Vai fazer isso, isso, isso e isso. Escraviza na mente. E com tecnologia colocada dentro da pessoa. Bom, continuando. Como provavelmente sabeis, em primeiro lugar está a energia, depois vem a matéria e depois vem a forma. E aqui na Terra, vossos pensamentos e percepções dão forma à energia. Bom, então vamos lá de novo. Como eu já expliquei de diversas maneiras, né? O que falamos, nós criamos. Nós criamos formas geométricas. O que eu estou falando agora, seja bem, seja mal, o que a gente forma. Pensamento, né? Aí eu estou falando, e ele está formando formas geométricas. Pode ser isso, pode ser... Acho que eu estou... Está muito clarinho aí, né? Também o giz agora Resumindo, cada ano que passa, neste país aqui, não sei nos outros, as coisas estão cada vez mais ruins. Até o giz era macio antigamente, quando era criança, agora está uma M, sabe? Duro e a gente tem que forçar para ficar mais com cor. Ó, duro. Tá alegrezinho, pronto. Então ele está então está formando formas geométricas, que pode ser, é horrível. Deixa eu pegar outro para ver se está melhor. Está melhorzinho. Então, tem formas geométricas. E essas formas geométricas, elas são de energia que se forma, aí vai formar uma egrégora. Essa egrégora que nós falamos, se tiver uma outra egrégora aqui, deixa eu ver,
se tiver uma outra, e se tiver afinidade, essa egrégora, se tiver afinidade com essa egrégora, que é um conjunto, egrégora é um conjunto, aí vai se juntar isso. E o que é que acontece com os seres que são maus? Agora vamos mudar aqui, não está mais sorrindo, né? Então, esse ser só faz negatividade, só fala, manda coisas para a pessoa para ver só negativas, ele tá contaminado com a energia dele é marrom. Então, essa egrégora negativa, se essa outra egrégora for positiva, que eu não sei quais formas de energia se forma com cada palavra que a gente fala, com cada pensamento que a gente diz. É pensamento também, né? Eu não sei, então eu botei aleatoriamente. Eu só sei só uma, que é essa, que é lá do coração, é do amor mesmo. Se existe isso, essas formas existem no espaço, como se fosse um tapete, assim, ó. Todas, se for essa, assim, todas unidas. E elas saem daqui e vão se juntar a outras. É assim, mais ou menos. Bom, então, quando a gente tem maus pensamentos, a gente está criando também, sejam bons ou maus. E aí vai se juntar as outras formas que têm a mesma sintonia. E aí, os seres negativos aproveitam isso, né? Nós somos co-criadores. Não temos o poder de criar planetas, nem galáxias, mas nem pirâmide do Egito, como criaram com o pensamento, com a mente, mas criamos quando falamos e quando pensamos. Então nós temos que ter cuidado no que pensamos e que criamos. Essa manifestação atualmente aqui no Brasil, nós estamos hoje é 2 de outubro do ano de 2022. Após um dos candidatos vencer a presidente, está havendo uma manifestação. Podem ter razão de ter, mas estão fabricando negatividade sem saber. E aí está se formando uma intensa negatividade por causa do aquela. Estão com raiva, né? Estão com raiva, estão com coisa. Não quer dizer que eles não tenham razão de fazer, mas é aquela coisa, a pessoa tem que ter cuidado. Deveria fazer uma coisa mais pacífica, né? Falar aquela raiva que eles estão sentindo, né? Do outro. Então, tem que ter controle. As pessoas têm que ter controle. Uma pessoa discute com a outra, se a outra ficar quieta e não responder, ela não será nem contaminada com as ofensas da pessoa e nem ela mesma se autocontaminará em responder ao outro. Melhor é isso, você fica quieto. Fica quieto. Aguenta firme. É assim. Este é o que é mais acertado fazer. Mas geralmente as pessoas não aguentam, né? Bom. Portanto, se nós falamos dos calendários do tempo, os calendários do tempo, eles querem dizer o seguinte, não é bem calendários, como é que eu vou explicar isso? Vamos lá. Falamos dos vários tempos, das várias épocas, entende? Das várias épocas. Nós estamos referindo a criações úteis mediante as quais podeis localizar nos significados da realidade. A vossa mente, vocês gostam, a vuestra mente le encantam. Vocês gostam das divisões e por isso vocês põem nomes, etiquetas
nas coisas e as colocam em ordem. Por exemplo, cada um de nós tem um nome, tem uma data de nascimento. Você trabalha no escritório, então tá lá a fichinha, nome do fulano de tal, solteiro, casado, terceiro sexo, ou homem, mulher, o terceiro sexo, ou o desempregado ou não empregado, enfim, essas coisas todas. Aí você vai lá, atendimento médico, papapá, papapá, fulano de tal, mora lá, não sei onde. Então você é ali, é como se fosse uma coisa, né? Você só é conhecido se tiver. Agora a gente só é conhecida se tiver CPF. Se não tiver CPF, você não existe no país. Tudo é CPF, tudo é CPF. Tem que dar CPF em tudo que é lugar agora, né? Nós temos que ter cuidado também, não é em todo lugar, mas aqui, pelo menos, é assim. Mas deve ser porque isso é globalização. Nos outros lugares deve ser a mesma coisa. Você vai viajar, tem que dar CPF. Você vai fazer uma compra em certos lugares, tem que dar CPF. Você vai preencher uma ficha para fazer um curso, tem que botar o CPF. Você vai fazer um pagamento, uma conta muito alta, tem que botar o CPF. Você hoje é o número do CPF. Vossos antepassados, sem embargo, utilizaram suas mentes de uma maneira distinta. Estavam muito mais sintonizados com os grandes ciclos da vida, com as épocas, né, da vida. Vós passais por uma sequência de décadas e quando mudavam e quando havia mudança de uma década para outra, parecia e parece, né? Parece um grande acontecimento para vocês. Vossos antepassados contaram o tempo de maneira diferente. Em lugar de situar-se no tempo, eles mesmos, de forma precisa e no tempo, percebiam o tempo como algo fora deles. Viveram o momento preciso. No momento preciso, no agora. No agora. Devido a que, para eles, o agora era rico no tempo. Era rico, como é que eu vou botar essa palavra? Era importante, né? Era importante em seu próprio tempo e era aberto, e eles abriam, e era aberta as páginas da Terra, as páginas de seus antepassados e as páginas de sua vida. E é o que pensavam e criam maneira de criar e acreditavam que, em sua maioria dos casos, e sua origem na tradição, e acreditavam na sua origem de tradição oral, no intercâmbio das histórias, oralmente. Eles passavam os conhecimentos oralmente. Como eu estou passando agora, né? Era oral, quer dizer, não havia livro, só que eu estou lendo no livro. Mas naquela época não havia livros, só algumas coisas escritas, mas aqueles conhecimentos que hoje nós não sabemos e é oculto a nós, né? Naquela época que eles sabiam, então eles passavam de mão em mão, vamos dizer, de mão em mão.
falando, falando. E aquele que recebia depois passava para outro, e o outro passava para outro. Por isso que não chegamos a ficar totalmente sem saber das coisas, né? Bom, ao viver em consonância com a Terra, é uma profunda conexão telepática e com uma consciência. Peraí. Só um instantinho. Uma consciência aguda, o necessário. O necessário saber era a base de suas habilidades. Vamos traduzir isso aqui. Devido às informações que davam uns aos outros, de voz em voz, eles conservavam até mais, ou descobriam as suas habilidades paranormais, vamos dizer assim. Vocês vivem num tempo no que não querem, e não querem, num tempo onde não querem saber, nem sentir a necessidade de saber o que está ocorrendo em vosso redor, né? Em vosso redor, por exemplo, nós vivemos o dia a dia, mas a maioria das pessoas não quer saber o que está acontecendo, o porquê de certos procedimentos dos governantes, o que está acontecendo, se o nosso vizinho está passando bem, não é só dos governantes, tudo o que está ao nosso redor, o que está acontecendo no mundo. Não querem saber, querem viver só, aproveitar a vida, aproveitar no final de semana, em vez de se dedicar em saber algo, estudar, vamos dizer, a espiritualidade, saber as coisas do Pai, Mãe, Criador Primordial, preferem ir assistir um jogo de futebol ou ir para a balada e se tornar agressivo, porque ele vai se contaminar com aquela agressividade do futebol, dos torcedores, e jogo de futebol não deixa de ser agressivo, né? É um jogo agressivo, que uns ficam batendo com a perna no outro, dá no outro. Não é um jogo amistoso, é um jogo de agressividade. E basta estar dando chute numa bola para ser agressivo. Para algumas pessoas, até jogar, até para algumas crianças, é bom que saia a energia negativa e chuta na bola, uma descarga, né? Mas o jogo de futebol é um jogo agressivo. No passado, os maias usavam a bola, mas era com outra intenção. Eles usavam uma bola, jogavam bola, mas nos pontos... Eu já coloquei um vídeo aí para vocês verem no meu canal. Os pontos de energia, porque se você bate uma bola aqui nos pontos, aqui, e lá para baixo, que você ativa a energia. A gente sente mesmo que ativa mais a energia, que tem a ver, ligação, tudo está ligado e tem ligação com os nossos chakras. Aí é diferente, mas você tá chutando com o pé. Quando uma pessoa fica pau da vida, ela não costuma chutar as coisas que tá. Uma vez eu vi aqui, eu morei em criança aqui, depois minha família se mudou para um bairro mais distante e depois, anos atrás, eu voltei a morar aqui. Então, aqui em frente tinha uma casa antiga que foi jogada embaixo, foi remodelada, e tinha uma senhora, eu acho que eram duas, né? Depois uma morreu, sei lá, eram velhinhas, mais velhinha que eu. E tinha, parece que era o neto que vinha visitar. Quando ela demorava um pouquinho mais, quase não podia andar, era uma dificuldade. Ele pegava, começava a chutar o portão. Chutar alguma coisa está relacionado à raiva, à irritação.
Então, as pessoas que fazem esse tipo de coisa, tá botando para fora a energia negativa, né? Tem gente que tem aqueles negócios que o cara de boxe treina, é um negócio comprido, acho que é de areia, pesado, né? E tá com muita raiva, vai lá e dá soco, 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 vai ficar aliviado. Para evitar dar soco em quem ele queria. Então, também é agressão. Andar é agressão. Despertem, prestem atenção nessas coisas que eu estou falando. Prestem bem atenção. Então, como eu estou dizendo, então as pessoas preferem ir para a balada, aí bebe, bota aquelas larvas astrais da bebida para dentro, depois chega de manhã, fulana, você está atrasada por... Olha aí, já está atrasado, não vai nem dar tempo de tomar o café, vai para o trabalho. Ah, já vou, eu hoje acordei muito mole, né? Aproveitar a vida, lazer, não é isso. Ir numa festa pacífica, que não seja desse tipo, que você goste de dançar, tudo bem, mas uma dança também normal, né? Uma dança normal. Dá para entender? Dança normal. Não é dançar com o traseiro. Traseiro é vulgarizar a sexualidade. Bota o traseiro para cima. Até o homem está fazendo, ridículo, até o homem está fazendo isso, né? Aquela dança normal. Até a dança que o rock, ele é muito agressivo, então ele prejudica as nossas células. Mas a dança não é assim tão ruim, né? Não é tão ruim assim embora não seja o ideal, mas ainda não é muito ruim. Mas essas danças de só colocar o negócio... A dança do ventre, aí você vai dizer, mas a dança do ventre também. A dança do ventre, aquela dança, ela foi feita... ela se tornou uma dança tradicional do país porque vão perdendo, né? Perdendo a sabedoria. Mas aquela dança é chamada dança do ventre, mas aquilo é para fazer bem. Bem lá no... Eu acho... Eu não vou te dar 100% de certeza, mas me parece que essa dança era feita com as mulheres quando estavam grávidas, não já em 9 meses, 7 meses, mas para fazer alguma coisa de bem lá. Eu acho que era isso. É como a dança que os Krishnas têm, que eu uma vez dancei com eles lá no templo, aquela dança que eles botassem o pé, uma dança indiana. Vocês não fazem ideia que quando a gente acaba de fazer aquilo, como a gente se sente bem. Só que eu não posso fazer mais nada, né? Tive esses problemas de artrose e tal, não posso fazer mais nada. Eu perdi muito, eu fazia muita coisa, mas agora já era, né? Então essa dança é muito, muito, muito boa também fazer, lá dos Krishnas. E eles também, eles gostam de dançar rodando, todo mundo... E isso é uma lembrança daquela roda que a gente tem que fazer, pleiadiana, para ativar os chakras. Só que eles vão perdendo a sabedoria com o tempo, mas fica uma vaga lembrança. Então eles acham que aquilo é para distrair, para brincar. Só que fazem errado. Para a direita e depois para a esquerda. Não pode, tem que ser só para a direita, só para a direita. Eles fazem às vezes para a esquerda e para a direita. Aí faz bem e depois desmancha tudo, né? Aí não dá. Para fazer bem aos chakras tem que ser para a direita, rodar para a direita. Roda, 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 roda. Então é isso. Então as pessoas estão assim. Aí depois, quando vier o Hercóbulos, quando acontecer o que tem que acontecer, se é que vai acontecer, porque a coisa foi além de mais de 1/3 de evoluídos. Então, pode ser até que nem aconteça isso, mas se acontecer, vai todo mundo ficar apavorado
Então é verdade. Então eu estou sentindo uma coisa esquisita. Será que eu vou ser chupada pelo Hercóbules? Não, eu quero evoluir. Já era, não vai evoluir mais. O tempo já está acabando até. O tempo está acabando. Vocês que não escolheram, se escolher agora o lado da luz, vai ser bom para vocês porque vocês vão cortar um pouco, diminuir o karma, diminuir a prestação de contas, mas evoluir para uma quarta, para uma quinta. Esquecem isso. E não tem nada desse negócio, os evangélicos que veem esse vídeo, não tem nada disso de Jesus vir salvar vocês, não. Nós é que salvamos. Ele está apontando aqui, olha a foto, quando ele aponta aqui, chakra cardíaco do amor incondicional. Desenvolva o chakra cardíaco do amor incondicional. É isso que ele está mostrando. Você acredita nele? Acredita no amor incondicional? Então ponha em prática também, não adianta. Se você não desenvolve o amor incondicional, não adianta nada, tá? Então fica aí a verdade, tá? O que eu falei é a verdade. Bom, então vamos lá. Tenha em conta que todos que tinham em conta que todos os que haviam vivido na Terra, têm vivido na Terra, continuam avançando e afetam a sua linhagem genética. Afetam quer dizer, não é afetar coisa ruim, não. Eu não sei qual é a palavra que eu vou... E afetam e conseguem, vamos dizer, conseguem ver quem você é, qual a tua linha genética. Gerações de sangue, gerações de seres humanos, vamos dizer assim, fica melhor, né? O saber deles tem sido transmitido de um humano a outro. Todas as coisas que cada um dos humanos haja experimentado estão registradas em seu próprio ser, em sua própria estrutura biológica. Aquele que chamais corpo humano, está tudo aí, registrado. E o seu corpo humano é muito mais maravilhoso que qualquer computador que vocês podem ter ou desejar ter. Costuma-se dizer que o corpo é sagrado. Sim, porque o corpo, ele é sagrado. Porque o que habita o corpo é o espírito. O nosso espírito, a individualidade do Criador. Nós somos dele, nós somos como se fôssemos ele. E ele está dentro de nós, então esse corpo é sagrado. E quem não sabe cuidar de seu próprio corpo, quem não providencia melhorar seu corpo físico no sentido da saúde, um exemplo, tá com uma feridinha aqui, tá infeccionando, tá? Não quer nem saber. E aí isso vai dar outros problemas, pode até ocasionar a morte, porque a infecção entra para dentro do nosso corpo. Isto é considerado suicídio. Pelas leis, né, divinas, suicídio. Nós temos que cuidar do nosso corpo. Nós temos que cuidar da nossa própria vida. E temos que ajudar. Quem não sabe se autocuidar, nós temos que ajudar aquele que não sabe se cuidar.
levar aquela pessoa ao médico, arrumar um médico para a pessoa, orientar a pessoa, ou indicar um remédio, uma erva para ela tomar, fazer o bem para essa pessoa. Pessoa que não cuida de si, pessoa, por exemplo, que bebe muito, é considerado suicídio, porque ela está estragando não só o corpo físico, como o corpo verdadeiro. O perispírito fica marrom, lento, os chakras péssimos, quase não rodam, rodam lentamente, etc, etc. Os drogados, os viciados, já sabe, vão ter, devido ao problema deles, porque eles continuam com o mesmo desejo de usar drogas quando desencarnam, é considerado suicídio, e vão habitar corpos de símios em planetas mais primitivos que esse aqui, porque aqui essa dimensão é primitiva ainda. Bom, às vezes a pessoa negligencia, né, o próprio corpo, e isso é considerado também suicídio. Então, cuidado, que tudo a gente tem que responder do outro lado da vida. Bom, então vamos lá. Como nós já temos dito, vós sois capazes, vós sois, têm capacidades, né? Capacidades paranormais, vamos dizer assim, para ser melhor entendido, né? E essa é a verdade. E vocês têm a capacidade de inventar uma máquina que seja melhor vou repetir, eu traduzi errado. Como já dissemos, vós não são capazes, esqueci ali o NO é não, no SOS é não, não são capazes, e esta é a verdade, de inventar uma máquina que seja melhor que vocês mesmos, melhor que o nosso corpo, né? Nossa mente. Tudo o que desejais é um reflexo, e tudo que fazeis é um reflexo de vossa própria grandeza, e vale a pena não perder este conceito de vista, conforme se vai continuando a nossa história. Folhearemos o livro de vossos contos planetários para ver como, de onde outras civilizações e formas de inteligência se têm enfrentado ao mesmo tempo, se têm deparado ao mesmo tempo com lições. Examinaremos o caminho deles, de como eles têm se erguido, evoluído, e o que eles têm ensinado. Deixa eu ver aqui. Talvez quando cheguemos ao final, talvez vocês sabereis tudo, graças a nossos contos. Aos nossos contos e a nossa contínua provocação de vossa memória celular. Nossa intenção é essa. Ou como pensais, como vocês comunicais, essa forma
em que podeis conhecer-vos a vocês mesmos e entender a maneira como chegastes, né, como são, a vossas crenças, tanto nos que viviam até 10 e também aqueles que viviam até 12, não é 2, é 12 mil anos. Tinham outros modos de comunicação, mas alguns sendo distintos, mas eram bastante similares. Aquele que tinha a voz mais forte criava o sistema de crenças. A história de vosso mundo está cheia de vencedores. A voz do poder ainda há também que dizer que nem sempre esta era a voz da cordura. Eu vou ver se encontro essa palavra, não tenho aqui não. Cordura. Eu imagino que seja, mas é melhor verificar, né, para não falar bobagem. Se o computador tá lento. Aí, cordura. Ih. Gordura. Não é gordura. Ah, só um instante que eu vou anotar aqui. Vamos repetindo, para ficar melhor, né? A compreensão. Também há que dizer que nem sempre esta era a voz da sanidade, ou seja, aquelas pessoas que viam que não estava certo, que aqueles poderosos não estavam certos do que eles estavam manipulando, né, as pessoas naquela época. E algumas pessoas, então, se manifestavam contra isso. E era a voz da sanidade. Sanar, né? Sanar. Curar. Os assim chamados vencedores muitas vezes conheciam os segredos escondidos nos mistérios da terra e em suas gentes, segredos que têm sido transmitidos desde a antiguidade. Então, esses que se diziam poderosos e conseguiam persuadir as pessoas sabiam a verdade. Então, eles faziam isso para esconder a verdade. Então, eles diziam tudo ao contrário, né? É o exemplo da Santa Inquisição, que diziam que aquelas pessoas eram bruxos e bruxas. E eram pessoas que tinham os poderes paranormais, ainda aflorados. E viam as coisas, né? Viam, então, eles, com medo de perder o poder, os queimavam vivos lá na fogueira. E muitos deles estão até hoje lá no lugar onde tem chamas e ficam ali até despertar, até se arrepender e pedir ajuda.
Aí ficou, às vezes, milhares de anos ali, sentindo as dores do que foi queimado vivo sentiu. É assim, é a lei divina, a lei do Criador. Portanto, as pessoas querem muito justiça aqui. Eu atualmente, depois que eu sei disso tudo, eu nem me incomodo, eu já digo assim, eu já sei o que ele vai passar. Lógico, a pessoa gostaria que já visse um pouco de justiça, porque aqui na Terra é um pouco de justiça, porque lá do outro lado a coisa é feia, né? A coisa é braba. Então, por exemplo, quando existe aqui preconceito, como aconteceu aí numa casa chinesa, pediu. Imagina o que esse chinês vai acontecer depois. Bota um anúncio no jornal pedido emprego, vai uma moça, até com a família. Chegou lá, vim aqui por causa do anúncio de emprego. Ele disse que não. Ela era negra, não. Imagina o que vai acontecer, sabe o que vai acontecer? Quando ele desencarnar, né, ele nem vai ter tratamento nenhum. Isso aí é uma coisa, né? Porque ele rejeitou, depois colocou escrito lá no celular dele, não sei onde, eu não sei, e escreveu isso aí, na língua dele, que traduziram para isso. Ele vai nascer na raça negra, mas vai habitar um lugar em que sejam totalmente contra a raça negra. Por isso que muitas pessoas não entendem, por isso que aqui tem que ter a parte negativa e a positiva. Que aí ele vai passar, vai sentir, vai sentir na carne dele o que ele vai chorar, vai se sentir humilhado. O que ele fez? Humilhou a moça. Mas a moça foi esperta e foi procurar a justiça. E ele vai responder ao processo. Então é isso que acontece. Então, se ela não tivesse feito isso, procurado a polícia, não ia ter importância isso. Porque a justiça vai ser feita do outro lado. Isso é verdade que eu estou falando. Então, eu agora nem me incomodo mais. Porque às vezes a pessoa, elas te humilham, te diz assim, pois é, olha lá. E tem uma boa vida, tem uma vida tranquila, nem fica doente, nem fica. Só que depois do outro lado isso vai pesar muito nessa pessoa, né? Porque veja bem, teve preconceito, negou uma pessoa que está precisando trabalhar, veja quantos crimes, né? Crime de preconceito, crime de impedir a pessoa de ter a chance de trabalhar, né? A não aceitação da pessoa, preconceito, e a não aceitação também é outra parte, né? Acho que tem mais alguma coisa? Não, acho que é só, né? Aversão e... tá bom. Bom, os segredos foram guardados nas histórias escondidas da terra e em vosso sangue. Os haveis encarnado e haveis vivenciado na terra seus protocolos, né? Seus protocolos, não é protocolo aqui no caso, deixa eu ver se eu consigo. Seus procedimentos. Esses procedimentos que eles tiveram de esconder a verdade. Muitas vezes. Incluindo a atmosfera que está
que também na atmosfera está impressa a biblioteca. É isso que eu disse para vocês. Nós, quando falamos, nós emitimos formas geométricas e que essa egrégora, esses pensamentos, essa energia, porque se forma geométrica, mas a energia, ela está impressa. Então, incluindo também na atmosfera, isso está impressa a sua biblioteca, o seu livro da Terra. Esta mesma atmosfera que o sustenta é uma forma de energia e inteligência utilizada para a comunicação, já que é capaz de armazenar informação. Então, ela armazena o que falamos e o que pensamos. Atualmente, seres que se aproximam do planeta, veem ao redor do planeta uma energia densa que está sendo transmitida pela terceira dimensão, de tanta negatividade que tem aqui. Tá? Diz que até o odor, né, também é horrível. A verdade é que tudo o que os rodeia é energia, que contém a história do que sois. E vós manteis um contínuo intercâmbio com suas moléculas. Cada vez que respirais, os desprendeis de uma parte de vós mesmos. E quando inalais, e quando inala a respiração também, nós inalamos algo. E o que é que vamos inalar? Se a gente está numa energia positiva, a gente vai inalar positiva. Se a gente está numa energia negativa, inalamos, né? Negatividade. Viveis em um mundo que é um pacto visual e como seres sólidos. Repetis fielmente os mesmos cenários uma ou outra vez. De uma regra geral, vocês não se questionam a si próprios se existe ou não uma outra maneira de pensar e de ser. Vocês ficam sempre... Se vocês, por exemplo, pensam negativo, ficam sempre pensando essa negatividade. Se alguém te persuade, você pensa igual àquele que te persuadiu. Se os que comandam aqui, os países, dizem, não, tem que ser assim, vocês pensam igual a eles. Vocês nunca se questionam a si próprios se pode ser diferente do que eles estão falando, ou de que teu amigo está falando, ou que teu pai ou teu esposo está falando, ou tua esposa está falando, teu tio está falando. Tá? É isso aí. Estais acostumados a um modo de vida linear, definido. Sempre aquilo. Sempre. Há caminhos, mas vocês estão sempre ali. E experiências previsíveis. Assim vocês criaram. Vocês mesmos foram por esse caminho e vocês mesmos criaram esse caminho. Vamos só pensar assim. Uma pessoa escolhe um partido, nós temos o comunismo e temos a democracia. Então, você escolheu o comunismo porque você pensa que o comunismo vai todo mundo ficar uma maravilha. Isso é ilusão. Os mais espertos sabem que isso é ilusão. É uma mentira muito grande. É um aprisionamento. Então, quando vocês seguem um partido ou outro, a democracia, vocês não questionam, não procuram pesquisar o que acontece no país onde isso está válido até hoje. Não fazem comparação com a maneira de ser
da democracia, por exemplo, para o comunismo. Seguem uma linha, tanto o democrata como o outro. Vão assim, ó. É assim, é assim. Porque na democracia há coisas boas, mas também há coisas ruins. No comunismo, há algumas coisas boas, mas também umas ruins. Então, o que era preciso era endireitar tanto de um lado como do outro. Pronto. Falei e disse. Mas comunismo é aprisionamento, hein, gente? Desperta, hein? Eles enganam as pessoas, enganam o povo, tá? Enganam muito. O dinheirinho, as coisas é tudo pro Estado, é tudo pro Estado. É tudo, tudo, tudo. Você não vai ter liberdade, não. Não vai ter liberdade nem para, vamos dizer, de trabalhar daquela maneira que você quer conseguir mais dinheiro para ficar bem quando ficar mais velho e ficar, né? Muita gente consegue isso, né? Mas a democracia te dá essa liberdade. O comunismo não dá não, hein? Você vai ter só que ter X ali, você vai a um limite. Um limite. Vai ficar todo mundo igual, mas é um limite. Só que o pobre gosta quando o rico perde o que tinha, né? Sabe qual é a denominação disso? Inveja, cobiça. Aí você sabe para onde vai? Umbral. O lugar da escuridão. Fica lá milhares de anos por causa disso. Bom. Tarará. Vossos antepassados entendiam o tempo como parte de um grande ciclo, denominado a precesión de los equinócios. Dito ciclo se produz devido à oscilação de vosso planeta sobre o seu eixo, né? E faz com que pareça que as constelações de vossos zodíacos se movem pelos céus. Se moviam pelos céus nos ciclos de 26 mil anos de duração. E quem vive tanto tempo para poder contar dessa maneira? Podeis perguntar. É uma boa pergunta. Tendes que expandir vossa forma de pensar, a consciência, né? Para perceber que houve um tempo em que a espécie humana vivia muito mais tempo sobre a Terra que vocês agora. Viviam durante 300 ou 10 mil anos. Trezentos anos, incluindo 10 mil anos, que não era tão usual. E muito mais tempo, e no livro da gente, no livro da gente importante, se encontram crônicas. Gente importante, escritores que são conhecidos, né? Se encontram crônicas que falam de gente que vivia uns centos de milhares de anos. Podes perguntar, como pode ser isto? E por que queriam viver tanto tempo? Já chegaremos a isso. Mas por ora, imagina simplesmente a possibilidade de terem vivido esses anos. Bom, quem leu a Bíblia, quem já leu a Bíblia, vê que há
algumas passagens lá no capítulo em que dizem que pessoas viveram 900 anos, 800 anos, depois as famílias, os antepassados viviam este tempo, mas depois os que vinham surgindo foram diminuindo, já viviam 600, depois 400 anos, 300, e hoje nós vivemos uma média de 70 anos a 90 anos, né? O ciclo do tempo do que estamos falando é período de 26 mil anos, sendo essa duração em vossos termos bom. Bom, vou resumir e falar corretamente porque senão vai dar confusão aqui. O período de 26 mil anos, tá? Que tem essa duração, tá? Onde, e nesses 26 mil anos, as 12 constelações do zodíaco demora esse tempo para complementar a rotação nos céus. As 12 constelações do zodíaco. Não sei quais são. Este grande ciclo do tempo criou um grande ano, um ano imenso, né? Que contém as diversas eras, delimitadas pelos signos dos zodíacos. Graças à cronometragem do tempo, podeis começar a distinguir a pauta de uma para outra, o espaço de uma para outra, a transição de uma para outra. E há um propósito. Nessa ordem, e há um propósito. Quando tiveres um momento de tranquilidade, ou seja, quando você puder ficar no lugar tranquilo, sozinho, pensando, sentir que há um propósito de tudo, ou para ser isso. Tudo está previsto, planejado, dentro de uma ordem perfeita, sincronizada. E vocês fazem parte disso. Vocês não são pequenas moléculas sem propósito, lutando em um mundo sem sentido. Não, há um propósito. Há um motivo, o propósito há um motivo. Sois parte de um plano cheio de significado e que pode ser contemplado de muitos ângulos diferentes. Alguns negam essa ideia do plano superior porque ainda estão muito sintonizados vamos dizer, com a matéria, sintonizados também com a negatividade, não enxergam, né? Não veem, né? Então eles não podem compreender esta ordem superior porque necessitam do amor, necessitam de desejar o amor incondicional. Não desejam ser pessoas do bem,
não desejam ser pessoas que tenham compaixão, não desejam ser pessoas que desenvolvam o amor incondicional, então elas não conseguem ver mais adiante, não conseguem ver o propósito da vida, o porquê temos que habitar, vamos dizer, esse corpo material, que é para a gente aprender e para queimar um pouco essa negatividade que fizemos em vidas passadas, que é o karma, que se diz o karma, para ajudar. Agora, é preciso lembrar que pessoas vêm reencarnar, mas para fazer o trabalho espiritual, para ajudar as pessoas que estão nessa situação. E às vezes os que vêm ajudar também sofrem porque estão na matéria, né? Também tem isso, né? E muitos, em vez de evoluir, que já eram evoluídos, desce, devido a deixar a frequência abaixar. Bom, então vamos lá. Então, há muita gente que não consegue compreender e há outras pessoas que conseguem compreender, né? O universo e todas as vossas experiências se baseiam fundamentalmente no amor. Um amor tão grande que desde, incluindo esse amor, incluindo esse amor ao mal, entende? Como é que eu vou fazer uma frase para melhor? Incluindo este amor às coisas negativas. Então, o amor tem poder de transformar, vamos dizer. Mas temos que saber também que o mal tem uma razão de ser. Então, há muita gente que já entende que tem que ter o mal e o bem, ou seja, o amor e o desamor, o egoísmo e o amor ao próximo. Como há pessoas negativas, então também tem que ter a negatividade para se fazer a justiça divina. E se a gente não conhecesse o mal, a gente não saberia sobre o bem. A gente não saberia distinguir, né? A gente sabendo o bem, que é a luz, se não tivesse as trevas, a gente não saberia distinguir a luz das trevas. Nas trevas há sempre um pontinho de luz. É só desenvolver esse pontinho de luz. É aquele pedacinho de amor que está esperando que você amplie você mesmo. Não é Jesus, não. É você que tem que ampliar. Não é a salvação dele que vem te salvar. Você que tem que ampliar para ser salvo. Tá? Em todas as coisas há um propósito, ainda que nunca haja um só propósito. Há vários propósitos. Da mesma maneira que nunca existe uma só história, existem várias histórias. Não só existe um só calendário. Não só existe uma só interpretação. Há muitas e variadas maneiras de ver as coisas. Não há só uma interpretação. Dou o exemplo, por exemplo, de um atropelamento. Você pergunta o que é que houve. Uma pessoa te conta diferente da outra que já tinha te contado. Aí você fica assim, mas qual é a verdade? Aí você vai a uma terceira pessoa. Aquela terceira pessoa falou igual de uma das duas. É assim que acontece nos crimes, que tem que se perguntar a várias testemunhas. E aí? Aquela quantidade maior, então, será a verdadeira?
Presume-se isso, né? Então, o que é que aconteceu no decorrer da vida aqui? Se contou várias histórias diferentes. Por exemplo, o Hercóbulos, na época da Atlântida, ele foi visto como uma coisa boa, que estava aquela esfera vermelha bonita. Que coisa, que maravilha, maravilha. E era o Hercóbulos esperando a descida, a submersão da Atlântida, aquela gente morreu toda, para puxar os espíritos. Veja uma outra interpretação. Quando eu morava num andar mais alto, eu vi muitas naves. E um dia eu vi longe, lá numa outra rua, que dava para ver, não a rua, mas eu sabia que ali passava uma rua, e vi um negócio vermelho, imenso. Eu disse, ih, meu Deus, o que é aquilo? Ah, deve ser uma nave, e aquela nave está baixa, mas não dá para eu ver por causa daquele prédio. Mas... Passou uns dias, e ali, naquela rua, tinha uma casa onde tinha reuniões de espiritualidade de Umbanda. Essa era particular, não era um centro espírita, era particular. Fui lá, que eu tinha sido convidada pelo dono lá da casa, que me viu na rua e me convidou para ir lá. Aí eu fui. Ele devia ser clarividente, viu e tal, e me convidou. Aí ele contou pra gente, eu estou maravilhado. Meu Deus, é Deus, Deus. Uma esfera vermelha ali, pé. Eu calei a minha boca porque eu digo assim, meu Deus, eu já sabia sobre as naves boas ou ruins, de seres bons ou ruins. Aí eu disse assim, não vai adiantar falar, e eu não sou nada aqui, né? Sou convidada aqui. Aqui foi uma nave extraterrestre. Eu estava pensando que era coisa de Deus. Essas naves que são vermelhas, que a gente vê vermelhas, são de abduição. São dos greys que fazem abduição. Porque tem os greys bons, de olho amendoado, né? Eu sei que pouco tempo depois, as irmãs dele quiseram que ele vendesse a casa, porque aquilo foi do pai deles, e o que era para ser um centro espírita, pifou. Mas quando ele me disse aquilo, eu disse, isso aqui vai acabar. Mas não deu outra. Quer dizer, eles estiveram ali projetando na mente, né? Ele ficou chateado de ter que vender a casa, porque seria um futuro centro. Ele foi morar lá para a roça, lá para não sei onde, lá para Coelho Neto. E o centro espírita que estava lá, aí eu às vezes pergunto, será que foi por causa da minha presença? E eu agradeço ao ser denominado caboclo. Agora deu um branco. Bom, deixa para lá. Deu um branco. Estou falando neles e às vezes quando a gente fala, eles vêm. Caboclo Arruda da Jurema, me parece que era esse nome. Eu agradeço a ele que meus ossos já estavam fracos. E eu ainda não tinha idade para ter osteoporose, mas já estava indo para a terceira fase que quebra à toa os ossos. Eu agradeço a ele que ele disse, você está com os ossos fracos, vai ao da cartola branca. Ele fala cartola branca que é o médico, são os médicos. Eu fui ao médico. Eu agradeço a ele hoje estar aqui. Não era consulta, entende? Ele baixou no dono lá da casa, que era médium, né? Médium também. E aí falava as coisas para cada um de nós, estávamos na mesa, sentados na mesa. Mas o que era para ser um centro foi embora. E ele ficou maravilhado. Como é bom a gente saber das coisas,
E quando ele me disse que viu, eu disse, então não foi minha impressão, era uma nave. Ele viu e não sabe que era uma nave, né? E era do mal. Eu disse, isso aqui vai terminar. E não deu outra. Por isso que é bom a gente saber coisas de extraterrestres, coisas da espiritualidade, coisas de governos secretos, o que está se passando com os nossos governos dos países, né, de cada um do seu país, e etc, 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 etc. Bom, vamos lá, gente. Vamos continuar aqui. Pedimos que visualizeis o livro da Terra e que comeceis a delimitar, né, mentalmente as eras. Imagina este ciclo de 26 mil anos dividido em 12 sessões, cada uma delas com uma duração de aproximadamente 2.000 anos. A era chamada milênio do ano 2000 se baseia em um acordo. Muitos discutiram dizendo que no terceiro milênio que não era correto dizer fechar e que no ano 2000 seria o terceiro milênio e que isso não era correto. Sem embargo, esse fechamento se baseia num acordo a longo prazo e os acordos criam a realidade. A criação do tempo é um acordo nos céus, no astral, né? Nos seres, dos guardiões da luz. É um acordo e os céus o consentem, assistindo-os e no uso do tempo para situá-los, para situar a existência. Situá-los no momento e dar conta de vossa da vossa respiração e situar, tornar consciente que haveis vivido muitas vezes e pensar em vossos ancestrais que têm... Aconteceu um problema aqui. Pronto. E pensar nos nossos ancestrais que têm vivido antes de nós. Gente, e nós às vezes somos os nossos próprios ancestrais, porque nós vivemos noutras vidas anteriores. E às vezes nós somos os próprios ancestrais. Uma vez numa clarividência disse que eu tinha karma de ancestrais. Eu não entendi. Então estou passando o que eu passo por karma de ancestrais. Agora eu já entendo que eu possa ser um ancestral meu. Eu possa ter sido aquele ancestral e agora reencarnei novamente. E tenho karma do que eu fiz anteriormente. Tá? É isso aí. Vidas passadas. As diversas eras em que a Terra tem tido, tem sempre um propósito. As 12 eras têm estações, as quais têm no vosso ano 365 dias, né? E cada era pode ser dividida em 4 posições de aproximadamente 500 a 550 anos, durante as quais se deveriam aprender certas lições. Se vocês reencarnassem rapidamente, podiam ter umas quantas vidas em um período de 500 anos. Em 500 anos poderíamos ter várias reencarnações, só que a gente demora devido aos karmas que nós adquirimos, né?
Atualmente estás no final da era de Peixes, uma das 12 seções do tempo, plena de riqueza e propósito. Estás entrando na era de Aquário, que anuncia um despertar e uma unificação da espécie humana. As portas se cerram na era de Peixes porque se põe um manifesto de temas como a compaixão, a iluminação, através da conexão total com a mente universal. Durante este tipo de épocas podem ocorrer situações muito interessantes, transmitindo as lições de vossos antepassados, deixa eu ver aqui, não tem. Bom, não vai fazer diferença, né? Já sei o que é, já sei. Vossos antepassados, seus erros, vitórias e experiências cotidianas, todas elas ressonando através do tempo em vosso interior. Quando expandis vossa visão do tempo, recordai que o conhecimento se transmite através da linhagem de sangue, seja essa linhagem azul ou roxa. A biologia de vosso ser é muito rica, mas sucede ao mesmo tempo que com os ordenadores, há que saber acender a informação. A vossa genética tem tantas coisas que seres do astral têm manipulado durante vários anos, para que vocês não tivessem conectados com o todo e no que são. Bom, o que eles querem dizer é o seguinte: nós fomos manipulados por seres extraterrestres, né? Do mal, para seres negativos, para que a gente não soubesse o que nós somos, éramos, nos bloquearam para que nós não possamos ter contato com a fonte, com o Pai e Mãe, Criador primordial, ou com a nossa descendência genética de outros planetas, com pleiadianos, arturianos, etc, etc. E isso eles já explicaram em outros livros anteriores, que bloquearam o nosso DNA, que nós tínhamos 12 fitas relacionadas aos 12 zodíacos, relacionado aos nossos 12 chakras. Vamos lá. 12 zodíacos, 12 chakras. Nós temos 12 chakras. Tem mais alguma coisa relacionado? Veja só, nós temos 12 meses. Interessante, né? E os 12 meses estão relacionados também com o zodíaco, e está relacionado aos 12 chakras. Relacionado aos 12 fitas de DNA. Então, foi retirada 10, bloqueada, né? Tiraram 10 fitas. Foram bloqueadas 10 fitas e nos deixaram as 12, que são
relacionada à Terra e à parte também sexual, né? Deixaram bem ativadas. O resto foi bloqueada, mas mesmo assim alguns conseguem, né? Conseguem ainda se lembrar e ter lembranças. Não ficou assim, vamos dizer, totalmente. E esses sete chakras, sete chakras correspondentes às sete fitas do DNA, está no nosso corpo. Só que as 5 fitas de DNA com 5 chakras estão fora do corpo. A oitavo chakra e a oitava fita DNA, ela corresponde aqui, tá? Depois do nosso corpo físico. Depois tem a que corresponde ao Sol, ao Logos planetário, ao espírito do Sol. Depois vai indo até chegar à 12ª, que ela corresponde a algum lugar no espaço, que a gente não sabe onde está, né? Corresponde estar em algum lugar no espaço. Pode ser que seja, essa fita pode ser que corresponda, ainda não sabemos bem, mas, quer dizer, nós, que eles sabem, né? Corresponda ao Criador primordial. Pode ser que esteja aqui a 12ª fita, 12º chakra. Ou tem 21 focos de luz ao redor. 21, o Criador tem isso ao redor dele. Pode ser que corresponda a algum foco de luz desses. Bom, então, vamos lá. Acho que vou parar, né? Deixa eu ver aqui. Então, eu parei que eles manipularam o nosso DNA, né? Eles conseguem isso eles conseguiram isso graças à vossa ignorância. E a vossa maneira de abandonar o poder do pensamento. Vocês não ligaram, né? A vossa maneira só de obedecer, de ser pontuais, de acatar tudo que eles têm dito para nós. Por isso, a história que nós, os pleiadianos, contamos terá sentido quando entenderes porque tiveram que vir aqui durante quanto tempo tiveram que acumular lições. E em que ponto desta estação, né, desse tempo, né? Em que ponto de crescimento vocês se encontram? Gente, muitos deles aí de pleiadianos ficaram aqui, né? Presos na Terra, também foram manipulados. Outros deles têm vindo para ajudar os humanos aqui, encarnados em forma humana. Então há 2 tipos de humanos, né? Aqueles que permaneceram sempre reencarnando e aqueles que vieram para ajudar. Os índigos são pleiadianos. Os seres cristais, os seres arco-íris,
seres opala, seres dourados que ainda virão, né? Todos para ajudar, viu? Bom, então vou ficar por aqui. Então tem aí mais um pouco do livro A Família da Luz. Que este livro é mais dirigido à família da luz, mas também é dirigido aos que não são da família da luz, tá? É dirigido a todos. Eu estou procurando meu paninho. Se não botar o paninho, o mouse não anda. Então, é dirigido para vocês. E mesmo aqueles que não são pleiadianos, né? Dirigido à família da luz. E quem é a família da luz? Família da luz é todo aquele espírito que veio encarnar aqui, e aqueles que estão reencarnados ao longo do tempo, que não lembram que são da família da luz, né? E todo aquele que veio em missão também trabalhar para a luz, ou seja, ajudar os que estão aqui a despertar e ajudá-los a fazer também o trabalho da luz para despertar outros. Esses são todos, são a família da luz. Família da luz não é só pleiadianos, arturianos, muitos de Alfa Centáurio, Sirius B, né? São da família da luz também. O Sirius B, porque tem os Sirius A que não é. Enfim, todos que seguirem as leis universais, todos os Elohims que seguirem a luz divina, todos os Elohims que fazem as coisas conforme o Criador quer, são da luz, são da família da luz. Aqueles que não seguem as normas, as leis, né, do Criador, interferem na criação material, interferem também na criação do espírito, porque eles roubam o espírito dos seres que têm sintonia com eles e levam lá para os laboratórios deles para fazer as devidas transformações, para as persuasões, para a hipnose no espírito. São todos seres trevosos das trevas, negativos, seres que não acreditam, que não aceitam em hipótese nenhuma o Pai, Mãe, Criador primordial, e mesmo sabendo o que vai acontecer com eles, os que estão encarnados e não são da luz, e mesmo sabendo o que irá acontecer com eles, e aqueles que trabalham nos laboratórios, sabendo o que vai acontecer depois com eles, mesmo assim, eles não aceitam o Pai, Mãe, Criador primordial, porque eles querem ter o poder nas mãos, o poder de Deus, que eles nunca obterão, e pensam que isso que eles fazem, pensam que eles são os poderosos. Então, é isso aí, senhores. Paz e luz a todos. Até o próximo vídeo.